Olá galera, bom dia a todos. Quero cumprimentar a todos os nossos clientes, nossos amigos que estão aí nos Estados Unidos e também aqueles que estão aqui no Brasil. Espero que todos tenham passado um bom fim de ano, uma boa virada de ano e que tenham entrado o ano com o pé direito, né? Espero que esse ano realmente seja muito melhor para todos do que foi o ano passado. O futuro, porém, pertence a Deus, a nós só nos cabe o momento presente. Tentar fazer o melhor no presente para que o futuro seja melhor, né? E gostaria de começar novamente a transmitir alguns pequenos vídeos de orientação. Especialmente porque vejo que as pessoas que estou tratando, muitas têm problemas que estão ligados a coisas básicas da saúde, né? E falando do básico, vamos falar um pouco sobre a digestão. É impressionante a imensa quantidade de problemas de saúde que estão ligados à questão digestória, né, ou digestiva, né? Quanto mais a gente se aprofunda no conhecimento, quando estuda mais sobre esse assunto, a gente volta a esses pontos. E gostaria então de enfatizar pequenas coisas. Há uma tendência nossa a esquecer. Temos uma tendência muito fácil a esquecer coisas básicas, essenciais, porque achamos que sabemos muito sobre isso, né? E como a nossa alimentação, nós não nos alimentamos meramente para ter energia, apenas para viver, nós alimentamos por prazer também. Então, às vezes, a gente enfatiza mais o prazer do que a necessidade do corpo. E acabamos, através do prazer, agredindo o corpo, né? Muitos se deixam levar pelo desejo da comida. A grande maioria dos problemas estão ligados ao sistema digestório, ok? 80% do seu sistema imunológico depende do sistema digestório, né? Que antes era chamado de digestivo, né? Então, a sua digestão é muito importante. Só para vocês terem uma ideia, nos meus livros eu falo sobre isso, até mesmo os problemas emocionais estão ligados à digestão. Como é que pode digestão afetar a emoção? Afeta tremendamente. Só para você ter uma ideia, por exemplo, quando seus ácidos nos seus estomacais estão baixos, o ácido clorídrico, que o nosso estômago fabrica, né? Ele baixa por causa da própria alimentação, excesso de toxina, falta de água suficiente, hiperacidez metabólica, causada por alimentos errados muitas vezes, alimentos inflamatórios, alimentos tóxicos. Então, se esse ácido ele diminui do estômago, né? Perdão, quando ele é ácido, né? Diminui no sentido de que às vezes ele fica mais alcalino. Ele não deve ser muito alcalino, ele tem que ser um pH bem baixo, né? Abaixo de 2. Se ele altera, muitas pessoas têm problema digestivo, refluxo, e acham que eu estou com acidez no estômago. Acidez, às vezes é o contrário, você está com o seu ácido clorídrico está baixo. Então, você não digere. A grande maioria dos problemas digestórios estão ligados a essa baixa no ácido clorídrico, né? E as pessoas pensam que o estômago está ácido. Ele tem acidez excessiva em outras partes do corpo. Nós temos várias áreas do corpo com diferentes pH, né? O seu sangue, por exemplo, tem um nível de pH que é 7,38 a 7,48. Ele fica nessa faixa, não pode subir muito nem descer, né? Isso pode matar você. A célula, o fluido dentro da célula tem outro pH, o fluido extracelular tem outro pH, né? Mas o seu estômago tem um pH bem baixo. O pH do fluido pancreático é diferente, é 8,0, é bem alcalino, né? Então, quando esse pH não é bom, você não consegue quebrar bem o seu estômago, não consegue digerir bem a proteína. E tudo no seu organismo depende da proteína. As enzimas são proteínas, os neurotransmissores cerebrais são proteínas, o sistema de defesa do seu corpo usa proteínas, né? A célula, sua pele, seu corpo todo é formado por proteína. Então, a má absorção da proteína, porque ela não é bem quebrada, vai afetar todo o sistema, inclusive o sistema imunológico, que vai deixar você mais frágil para o corpo enfrentar os vírus e bactérias e fungos que são onipresentes na natureza, estão por toda parte, e o nosso corpo combate eles diuturnamente. Você nem percebe isso. Você nem percebe, ele passa por perto de você uma pessoa que pode não ter Covid, mas pode ter outros problemas, desde de tuberculose e doenças, hepatite de todos os tipos, né? Gripe, resfriado, são muitos, mais de 50 mil vírus,
Fungos, então, nem se fala. Nosso corpo, quando está resistente, ele destrói, ele tem muitos mecanismos de defesa, mas quando a sua absorção proteica é baixa, a proteína não, é com a proteína que os minerais são absorvidos. Então isso vai afetar a sua resistência imunológica. E, por exemplo, se você não consegue absorver bem a proteína, não quebrando bem ela por falta desse ácido, a própria proteína vai chegar no intestino, porque o seu intestino você tem 6,5 metros de intestino delgado, mais 1,5 metro de intestino grosso, mais meio metro de sigmoide, né? A média de todo mundo das pessoas tem 10 metros de intestino, olha, é muita coisa ali dentro, né? E tem pessoas que têm intestino de 12 metros, acredita? 12 metros. Então, parte dessa proteína, ela vai sofrer um processo de uma fermentação excessiva e vai passar para um processo de putrefação. Esses alimentos putrefatos dentro do intestino, do colo, né? Parte ainda do intestino delgado, mas quando vai chegando no colo, são absorvidos, porque o seu colo, o nosso intestino é cheio são todo vascularizado, né? De vasos que absorvem ali os nutrientes para poder mandar para a corrente sanguínea e para o fígado, daí vai sendo distribuídos, né? Os fluidos e os nutrientes, o corpo vai metabolizando tudo isso. Se você ingere os 8 aminoácidos básicos, essenciais, o corpo com esse ele fabrica todos os outros aminoácidos que o corpo precisa, né? Um aminoácido se desdobra em outros aminoácidos, né? Então, esses aminoácidos eles são mal digeridos. E alguns, por serem mal, eles vão, primeiro, intoxica o seu organismo. Parte dessas toxinas, são muitas toxinas, né? São tipo de ácido, são mais de 12, até ácido sulfúrico se forma no organismo por causa do enxofre que vem com o alimento, né? A sulfur, que é o ingrediente principal para formar o ácido sulfúrico, né? Então, em pequenas quantidades, o corpo sempre usa enzima para diluir, diminuir o efeito tóxico e jogar fora nos rins, através dos rins. Então essas toxinas são absorvidas e parte dela consegue, às vezes, atravessar a barreira hematoencefálica, chegando no cérebro. Então muitos problemas, muitas pessoas que têm resíduos fecais acumulados no organismo por anos, vai favorecer o desenvolvimento de bactérias coli, que são as bactérias que nós temos no próximo intestino. 1/3 das fezes que você alimenta, que você joga, que o seu corpo joga fora, são bactérias, né? Então, ela aumenta muito. Essas bactérias, então, liberam subprodutos, né, do seu próprio corpo, que são tóxicos, que são absorvidos. Então, ele pode produzir, olha só, desde ansiedade tóxica, um problema emocional está ligado a isso, né? Ansiedade tóxicas, desconforto emocional, sensações, pode levar a pessoa a ter depressões maníacas, que são as bipolaridades, né? Ok? E existe pesquisa que provam que pode levar a pessoa até a ter sintomas de esquizofrenia, né? Que é um tipo de loucura, né? A pessoa perde noção de tempo e espaço. Então, estou falando em níveis bem elevados. Há pessoas que não chegam a isso com frequência, mas chegam a ter problemas e oscilações. Aquelas pessoas que perdem o estupim, né? Não tem mais nem estupim curto, acaba o estupim. São pessoas que acabam tendo reações violentas com outros e consigo mesmo. Então, eu até falo no meu livro que a cura para o pensamento torto está no reto. Precisamos fazer periodicamente uma faxina, limpar isso aí e reflorestar com uma flora melhor, né? Muitas pessoas falam, mas você fica passando enema para todo mundo, vai afetar a flora intestinal. Mas eu quero afetar mesmo, eu quero tirar aquele lixo que está ali, aquele excesso de resíduo fecal podre que está ali por anos, né? Anos. Tira isso tudo e aí você usa lactobacilos ou probióticos e muda a sua alimentação. O intestino está totalmente ligado com o que você come. Esse excesso de farinha refinada, farinhas brancas, açúcar branco, pão branco, tudo esses alimentos refinados não tem fibra. Sem a fibra, então, começa a grudar nas reentrâncias do cólon, né? Muito resíduo que vão ficando ali por anos alimentando essas bactérias, né? E os bacilos acidófilos vão diminuindo, que são os que fabricam vitaminas e nutrientes no nosso próprio organismo. Nosso corpo tem capacidade de fabricar muita coisa quando ele funciona bem, né? Então, periodicamente, minha gente, é necessário fazer isso. Então, você tem que mudar. Por isso que eu passo para todos vocês que vieram consultar comigo. Se você olha naquela folhinha onde eu falo da alimentação, né? Café da manhã, 200 gramas de fruta. São pouquinho, mas a grande maioria não come. Tem gente que não come uma uva por dia, né?
Então é só café com leite, café com leite, café com leite, pão branco e dunk, né? Que aí no Brasil está muito dunk, muita coisa pronta, né? A preguiça das pessoas. Tem gente que fala, eu não tenho tempo. Se você não tem tempo para cuidar da saúde, você vai arrumar tempo um dia para cuidar da sua doença, né? Então, o mais importante, você está trabalhando para quê? Não é para cuidar de você? Ou você está trabalhando para manter suas casas aqui no Brasil, as suas mansões, a sua fazendinha, que seu tio, seu pai, sua mãe, sua esposa, sei lá quem, desfruta, enquanto você mora em casa alugado, em porões aí nos Estados Unidos, né? Damos um nome bonito para basement, né? Fica morando em porões, mandando dinheiro para cá e vivendo uma vida miserável e comendo como pobre, né? Você tem condições de comer, você pode, mesmo que você não seja rico, você tem condições de comer com uma pessoa muito melhor, né? Então, a alimentação é fundamental. Tenho encontrado pacientes que ficam reclamando, querem que eu resolva os seus problemas emocionais. Eu não resolvo problemas emocionais de ninguém, nem os meus. Por favor, eu sou terapeuta, eu sou médico naturopata, psicanalista, mas também tenho meus problemas. Você precisa se investir nisso, tire tempo, organize o que você vai comer. Não é para não chegar na hora do cara, o que eu vou comer, eu não sei. Organiza, tem um mercado aí, tem tudo, faz uma planilhazinha, tal dia eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, entendeu? Já compra com antecipação. Não precisa ser muito, mas com qualidade, não é quantidade, mas a qualidade, entende? Aumente um pouco a fibra, sem fibra você vai ter problema, desde problemas de colites ulcerativa nas pessoas, problemas de dilatações de vaso, as veias varicose, que dá tanto em homens, que dilata a perna das mulheres, que afeta também até a próstata dos homens. Tem homem que tem a próstata dilatada por causa de essas veias varicosas. Ele pensa que tem um câncer de próstata. Felizmente não é um problema tão grave, mas incomoda, dói, dá desconforto, né? Então, quando essas veias são internas, dá muito problema. Nas mulheres também dá muito problema, que leva as mulheres na mão dos ginecologistas, e alguns ficam fazendo cirurgias para um problema digestório, né? Tem muito médico aí ficando rico, abrindo bucho de mulher com problema de intestino, de problema de ressecamento crônico. Então é necessário aquilo que você tem que sempre lembrar, a gente procura orientar as pessoas que o que você come no seu dia não te afeta no dia seguinte, nem no outro dia, vai afetando aos poucos, vai afetando o seu emocional, vai arrebentando com você. Então você precisa investir um pouco mais na qualidade dos seus alimentos. Só para você ter uma ideia, tem mulher que vem, quer emagrecer, por exemplo. Se você não absorve bem uma proteína chamada fenilalanina, que é uma proteína que você tem na carne, você tem no peixe, você tem nos feijões, né? Feijões tem um pouco menos, mas tem, né? No tofu. Se você não quebra bem ela, tem uma substância chamada CCK, né? Ou colecistoquinina no seu estômago, que é esse aminoácido ativa, né? Quando o CCK, então, está muito baixo, você aumenta a sensação de fome, você come mais, né? Quando você começa a comer, o corpo aumenta a produção de CCK no estômago, então você tem uma sensação, ele manda uma mensagem para o cérebro de saciedade, você para de comer. Você não consegue comer mais quando chega pelo menos a 50% essa substância, né? Então, pessoas que têm ácido baixo não digerem bem a fenilalanina. E existe um tipo de gente que são fenilcetonúrico, elas têm alergia à fenilalanina. Infelizmente tem um número pequeno de pessoas, né, que não pode usar a fenilalanina, que vai causar uma reação alérgica. Mas a grande maioria não tem problema, você pode ingerir, inclusive tem no mercado para você usar lá em cápsulas, né? Mas você tem que comer ela, não precisa só comprar em cápsula. Eu passo ela para algumas pessoas por períodos, né? Ok? Então, eu estou falando de um aminoácido. Essa fenilalanina, ela no organismo, através das enzimas, são desdobradas em L-tirosina. A L-tirosina ajuda a regular a sua tireoide, né? Juntamente com o magnésio, com a vitamina B6, com o zinco. Então, a tireoide funciona melhor e ajuda na queima, aumenta a queima da gordura no organismo, né? A L-tirosina também ajuda o triptofano no cérebro a aumentar a sua serotonina, então você melhora a sua emoção, você sente melhor, sente mais satisfeito com as coisas, diminui a sua ansiedade, né? Então, outra coisa, eu estou resumindo, a fenilalanina também ajuda o seu organismo, sabe o quê? Ela ela alimenta as suas adrenais, a glândula adrenal, ela deriva substâncias dela, que a adrenal, a glândula está em cima do seu rins, que produz mais de 20 tipos de hormônios, entre eles o cortisol e a adrenalina. Já falamos do cortisol, que em excesso, cronicamente em excesso, ele é um problema.
Mas se você ficar sem cortisol, você tem um outro problema, você vai ter déficit de energia. Cortisol não é um veneno, não é? Nós precisamos de cortisol e de adrenalina, ele que nos dá energia, dá impulso, dá vontade de viver, de correr, de batalhar. Quando ele começa a ficar muito baixo, começa problema de depressões refratárias, começa cansaço excessivo, dores nas juntas, as pessoas começam a ter problemas libido, né? Sexual e todos os problemas ligados à emoção, né? Porque baixou a energia, pronto, começa a afetar tudo, ok? Então, pessoal, nós continuamos, já tem 15 minutinhos, vamos continuar mais para frente, porque eu sei que senão fica muito longo.